Fala galera, bom ou não? Hoje a gente vai falar de período e frequência, certo? Dando continuidade aí no movimento circular uniforme, tá? Bom, vamos imaginar uma partícula, certo? Aqui não são uma, duas, três, quatro, cinco partículas, é uma partícula em 5 intervalos de tempo diferentes. Vamos imaginar que ela esteja descrevendo aqui um movimento anti-horário, certo? Vamos imaginar que ela descreva um movimento anti-horário e digamos que a velocidade com que ela gira aqui em torno deste ponto seja constante, certo? E o raio da trajetória é R, ok? Então, o que acontece? Em cada ponto existe uma velocidade v tangencial nesse ponto. Aqui, ó. V. Ou seja, a velocidade ela é constante. Só que a direção e o sentido dessa velocidade está mudando o tempo todo, certo? O módulo dela, ou seja, o tamanho desses vetores aqui, eu posso não ter desenhado do mesmo tamanho, mas vocês imaginam que esse vetor é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse. Isso em qualquer ponto que eu colocar aqui a minha partícula. Eu vou apagar essas setas aqui para não confundir com a setinha do vetor. Tá? Então tá aqui, em cada ponto existe uma velocidade v tangencial à trajetória, certo? Tangencial significa que encosta num único ponto. Okay? Então aqui, este v é constante. A única coisa que muda é o que? A direção e o sentido. E o que faz mudar a direção e o sentido? O que a gente chama de aceleração centrípeta. Então, em cada ponto aqui, nós temos uma aceleração centrípeta, certo? Apontada para o centro da trajetória. Então, essa aceleração é que faz a velocidade mudar a direção e o sentido, certo? E aí ela vai aqui descrevendo a circunferência, certo? Essa velocidade angular, certo? Agora não a velocidade linear, a velocidade angular é igual, ou a velocidade v, perdão, essa velocidade v é dada por ômega r, certo? Onde v é a velocidade linear, que é essa velocidade com que ele descreve a trajetória, o ômega é o que a gente chama de velocidade angular e r o raio da circunferência. Okay? Então isso aqui, a princípio, é o que a gente tem que saber para entender sobre período e frequência. Vamos falar então do período. Período, certo? O período é o tempo que a partícula gasta para percorrer uma trajetória completa, certo? É o tempo que ela gasta. Então, se a gente lembrar da equação velocidade igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, o período rapidão aqui, ele é representado pela letra T maiúscula. Se a gente lembrar dessa equação aqui, da velocidade, né? A primeira equação que a gente aprende na física, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Essa velocidade aqui é a velocidade angular, certo? O tempo vai ser, o ΔS é o comprimento da circunferência e o tempo vai ser o período. Então nós temos que ômega vai ser igual a o ΔS é o comprimento da circunferência. Esse comprimento da circunferência a gente não vai dar em metros. Se fosse em metros, seria 2πr, certo? Nas unidades métricas comuns, quilômetro, centímetro, metro seria 2π vezes o raio. Aqui não, a gente vai dar esse comprimento em radiano.
Qual que é o comprimento total da circunferência? 2π. Então, o ΔS é 2π, que é 360 graus. Na aula passada eu falei disso. Dividido pelo período, certo? Dividido pelo período. Então, o ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2π sobre o período. Ok? Sobre o período. E o período é o tempo que a partícula gasta para dar uma volta completa. E a frequência é a quantidade de voltas em um dado intervalo de tempo. Então, eu coloco lá quantas voltas ela dá em 1 segundo. Ela dá 10 voltas em 1 segundo. Então, a frequência é 10 Hz. Okay? É 10 Hz. Tá? Então, o período é dado em segundos. Vou colocar aqui. E a frequência F é dada em Hertz. Como é que escreve Hertz? Não lembro. Dada em Hertz. Tá? Então, a frequência é dada em Hertz. Então, existe uma relação interessante que diz o seguinte, que 1 sobre F é igual a o período. Ou seja, o período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre F é igual a T. Então, 1 sobre T é igual a F. Certo? A frequência é o inverso do período. Então, esse ômega vezes 2π sobre o período, certo? Aqui nós temos a primeira equação. E agora vamos escrever da seguinte maneira. Ômega é igual a 2π que multiplica 1 sobre T. Escrever dessa forma é a mesma coisa que escrever isso aqui. 1 sobre T é quem? 1 sobre T é a frequência. Então, finalmente, nós temos que a velocidade angular ômega é igual a 2πf. Temos aqui as duas equações da velocidade angular em função do período e em função da frequência, ok? Lembrando que o período é o tempo gasto para percorrer uma volta completa e a frequência é o número de voltas num dado intervalo de tempo, ok? Essa é a diferença entre período e frequência. E a relação matemática entre elas é essa daqui, ó. Certo? 1 sobre F é igual a período e 1 sobre o período é igual a F. Certo? Onde F é a frequência e T o período. O período é dado em segundos e a frequência é dada em Hertz. Ok? Pessoal, o que eu queria falar hoje era isso. Certo? Falar sobre período e frequência. Certo? A listinha já está lá no site, junto com conteúdo legal para vocês lerem. Então, é isso. Eu não sei se semana que vem vai ter Semana do Saco Cheio. Parece que sim. Mas, enfim. Eu ia falar até semana que vem, mas como eu não sei se semana que vem tem aula, então, até a próxima. Até na outra semana. Fique com Deus.